Bem, hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa matéria, que a gente começou na aula passada, do primeiro ano, sobre o pré-socratismo. Eu estou aqui preparando as coisas um pouquinho ainda para a gente falar com mais calma. A gente falou do pré-socratismo, o que nós tratamos do pré-socratismo? No pré-socratismo, nós tratamos da escola milesiana. Nós vimos que existem duas grandes escolas, duas grandes tradições do pré-socratismo. A gente tem, na verdade, duas grandes fases. Uma primeira fase, que é uma fase que a gente podia chamar de unicista. Na última aula até não cheguei a pontuar um nome, mas acho que o termo não seria um termo ruim, não. Unicista. Uma busca de um unicismo. E a segunda fase, chamada uma fase pluralista. Qual a diferença entre o pré-socratismo na fase unicista e de uma fase pluralista? Unicista é porque a arqué buscada, quando se procura a arqué, durante essa fase unicista, essa chamada primeira fase, é uma arqué fundada na ideia de um elemento primordial, de um único elemento primordial, que desse voz e fôlego para compreender toda a diversidade do cosmos. Na fase pluralista, não. Na fase pluralista, o que se procura não é um único elemento, mas sim um conjunto de elementos primordiais. Eu acho que essa diferença fica bem importante frisar. Na fase unicista, a chamada primeira fase, que é o início mesmo do pré-socratismo. O pré-socratismo já é a primeira fase da filosofia, da filosofia antiga, o período mais antigo da filosofia e da ciência. A gente está falando de 700 a.C., 7 séculos antes de Cristo, tá? 2.700 anos atrás. O pré-socratismo é dividido em duas fases. Essa primeira fase unicista, que busca um único elemento primordial, e uma segunda fase que a gente chamaria de pluralista, que entende que esse elemento primordial não é um único elemento primordial, mas sim uma gama de elementos primordiais. Muito bem. Essa primeira fase ela é dividida em duas grandes escolas, a escola jônica e a escola italiana. A escola jônica é uma escola marcada porque é a região onde ela se situa, que é na Jônia. E as chamadas escolas italianas é porque elas são, onde é chamada de escolas italianas porque é o local onde ela se situa, a Península Itálica. Não custa lembrar que quando a gente fala das colônias, das cidades gregas, as cidades gregas iam muito além do que nós hoje entendemos como a Península a Egeia, como a gente entende hoje como a Península constitui a Grécia atualmente. Tá? Ela, inclusive, tinha cidades gregas em regiões onde hoje é a Sicília, a Itália, a Turquia. Tá? A região jônica seria mais próxima seria o território grego, a Península Grega e a Turquia. E as cidades italianas seriam as colônias gregas onde hoje é a Península Itálica, a Itália. Ok? Muito bem. A escola jônica, portanto, no Oriente, na parte oriental da Grécia, e a gente pode dizer que as escolas italianas ficam na parte ocidental da Grécia, a escola jônica ela teve três grandes momentos. Um primeiro momento que foi a escola milesiana, o segundo momento que foi a figura de Xenófanes de Colofão, e o terceiro momento que foi Heráclito de Éfeso. As escolas italianas, a gente tem a escola pitagórica e a escola eleática. Ok? Vimos primeiramente a escola milesiana, que é a mais antiga de todas. A escola milesiana tem como figura central a figura de Tales de Mileto. O elemento forte da escola milesiana, primeiro, Tales como um grande matemático, mas a gente pode dizer, em termos no campo da ciência, da filosofia estritamente falando, o elemento forte da escola milesiana é a busca realmente por uma arqué,
um elemento primordial que explicasse a physis, a natureza. Tá? Não preciso nem lembrar que todo o período pré-socrático é marcado pelo entendimento da natureza, pela physis. Por isso, esse período é chamado também de fisicalismo, relativo à compreensão da natureza, a physis, que vai dar origem à física, a ciência que estuda as leis básicas da natureza. A escola milesiana é marcada por 3 grandes autores. Isso foi elemento da última aula. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Anaximandro de Mileto, Tales de Mileto, vai afirmar que o elemento primordial da natureza é Idor, a água. Anaximandro, o Aperon, o ilimitado. Aquilo que não tem limite, aquilo que ocupa tudo. Está em todo lugar. E Anaxímenes de Mileto vai dizer, olha, não é a água, porque a água ela é, eu estou até aqui com a copinha aqui de água, a água ela é só olhar para esse copo, a água ocupa um determinado espaço, ela é limitada. Ainda que seu limite seja definido pela estrutura que o conserva. O copo, a forma do copo, por aí vai. Características dos elementos líquidos, das substâncias em estado líquido. Vai dizer, eu quero uma coisa que... Ele vai buscar uma coisa que seja material, ou seja, Tales diz que é a água. Anaximandro, o Aperon, que é um conceito mais abstrato. Anaxímenes vai dizer, olha, vamos buscar uma coisa que tenha a peculiaridade material tal como a água em Tales, e igualmente algo que seja ilimitado, como o Aperon de Anaximandro. Ele busca uma equação. Ele vai chamar esse elemento primordial de pneuma Aperon. O ar ilimitado. O ar. Então você percebe que esses autores estão trabalhando, eles estão pensando a natureza a partir de um elemento primordial. Essa busca é uma busca que faz parte da filosofia como um todo e da ciência. Quando a gente olha hoje, né, o físico-químico, né, porque hoje é difícil você dizer que qual o limite entre a física e a química, no plano subatômico nenhuma. Né? Mas quando você busca as partículas componentes da matéria, né, vai além do átomo e das moléculas e dos átomos, que vai além dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, você fala de neutrinos, você fala de partículas cada vez mais finas, infinitesimais. No fundo, parando para pensar, essa busca ela é correspondente à busca ali dos pré-socráticos. É a busca de um elemento primordial. E a tentativa de explicar a multiplicidade explicar o múltiplo, o complexo, a partir do simples. Né? A partir do simples. Entender que a simplicidade ela produz, ela envolve, vou dizer um termo aqui dos neoplatônicos, proódos, né? Ela produz emanações, modificações, transformações que vão decorrer na multiplicidade do cosmos, na multiplicidade da natureza. Mas é preciso encontrar essa fonte primeira. Isso é uma ambição que está lá no pré-socratismo e, no fundo, essa ambição que começa ali em Tales de Mileto é a mesma que nutre hoje o físico que estuda um acelerador de partículas. É a mesma ambição, não é outra, é a mesma. Bem, então você vê que a inspiração milesiana é forte e ela é que movimenta a ciência. Até hoje.
O segundo autor que nós vamos, a segunda figura importante da escola jônica, é a figura de Xenófanes de Colofão. Xenófanes de Colofão. Xenófanes de Colofão, ele é um autor interessante por quê? Primeiro, Xenófanes, ele já tem uma compreensão, uma busca de uma, tal como Tales, mas mais profundamente que os milesianos, Xenófanes de Colofão, ele nos alerta para a necessidade de uma unidade, da busca de uma unidade. Mas essa busca de uma unidade, ela já tem um caráter mais abstrato, digamos, que é a própria compreensão do Aperon, ali em Anaximandro. É a compreensão de que tudo, mais do que falando de um elemento ilimitado e material que compõe as coisas, é perceber que todas as coisas existem sob um preceito, sob uma unidade estrutural. E a compreensão dessa unidade, dessa harmonia das coisas, que vai estar presente ali em Xenófanes. Só isso? Não. Tem um outro elemento que se soma a Xenófanes. Que é qual? Xenófanes é um autor que ele vai chamar a atenção da necessidade. Ele é o primeiro autor que faz uma crítica pontual à religiosidade grega, à religião dos gregos, ao sagrado. Isso é importante, porque aqui você já começa a perceber que aquilo que vai se chamar de discurso filosófico científico já vai se colocar num certo embate com o discurso mítico religioso. Qual a crítica de Xenófanes? Xenófanes critica o antropomorfismo dos deuses. Ele vai se perguntar: em que medida os deuses possuem de fato forma humana? Ele nota, de alguma maneira, que a nossa necessidade de considerar deuses com forma humana é muito mais uma necessidade nossa do que, de fato, uma necessidade real, do que, de fato, uma realidade. Para ele, o antropomorfismo, não custa lembrar que os deuses gregos eram genuinamente de forma, e eu até mesmo diria de espírito, de comportamento e personalidade humanos, ele vai perguntar em que medida esses deuses, essas formas, esse espelhamento de um Deus que é a imagem e semelhança do homem, não constitui um projecionismo. É um homem projetando em algo para além, em algo sobrenatural, características que lhe são próprias. Xenófanes diz, famoso fragmento 15. Mas se os homens tivessem os... Não, desculpa. Se as mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões, e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os homens, os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, desenhariam as formas dos deuses e os corpos fariam tais quais eles próprios têm. Vou reler esse fragmento de Xenófanes, que é um fragmento escrito por ele no século VI a.C. Ele diz, repito, mas se as mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões, e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os homens,
os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois. Desenhariam as formas dos deuses e os corpos fariam tais quais eles próprios têm. Mais declarada a sua crítica ao antropomorfismo religioso grego, impossível. Ele está dizendo, olha, se os animais, se a gente pudesse ouvir a oração dos animais, se os animais rezassem, ou se eles rezam e a gente pudesse ouvir as suas orações, as suas crenças, elas seriam em nome de deuses, de entidades sobrenaturais que possuiriam as formas convenientes a eles. Essa frase, no fundo, está dizendo: o homem crê em deuses antropomórficos, né, em deuses com formas e personalidades tipicamente humanos, porque o homem espelha no divino características que são suas. Você vê que isso é uma século VI, 6 a.C. Isso é um ataque assim, isso é um, não diria um ataque, eu acho uma palavra forte, mas é uma crítica pontual, aguda, corajosa a um aspecto forte da religiosidade grega. Essa crítica, essa crise que começa a se cristalizar ali no século VI, lá em Xenófanes, ela vai se radicalizando, ela vai se intensificando e ela vai chegar a um resultado complicado que vai ser a morte de Sócrates. Desculpa, eu ia falar Aristóteles, de Sócrates. Sócrates é condenado por negar os deuses e corromper os jovens. Esses são os elementos que levam a sua condenação à morte. E não é à toa, ou seja, você já percebe ali que há todo um elemento de toda uma preparação e há toda uma postura crítica, né, que vai se radicalizando, você vai se aprofundando na cultura grega. E Xenófanes, sem dúvida nenhuma, é o primeiro autor que celebra essa disjunção. Tá? Muito bem. O outro autor que nós vamos trabalhar é Heráclito de Éfeso. Mas Heráclito eu não vou trabalhar com vocês agora. Por quê? Porque Heráclito é um autor que vai fazer frente, vai constituir uma teoria oposta a um outro autor, a uma escola, que é a escola eleática, que é uma escola italiana. Os eleatas se opõem a Heráclito. Heráclito se opõe aos eleatas. Heráclito representa o movimento da filosofia, da física ali, da filosofia pré-socrática, que é o mobilismo. O que defende o mobilismo? O mobilismo defende a ideia de que tudo é movimento. Pantarrei. Heráclito é o defensor do mobilismo, de que o mundo é uma dinâmica de transformações. Tá? O mundo é uma dinâmica de transformações. Do outro lado do ringue, vai estar a escola eleática, que é uma escola italiana, como eu já falei e já expliquei. A escola eleática, por sua vez, vai defender o contrário. Vai dizer que o movimento não é o princípio ideativo para se pensar o cosmos. O movimento é falso. Um afirma a soberania do movimento na natureza. O outro, que é o monismo, nega literalmente a existência do movimento. Não é nem a soberania do movimento, é a existência do movimento. Um defende a mobilidade, a transformação, a mudança. O devir. Devir é uma palavra que é muito falada na filosofia. Quer dizer, devir ou vir a ser, transformação e mudança.
O outro grupo, o outro movimento que vai ser muito influente também na filosofia, não defende a mudança. Nega a mudança, a transformação e o devir. Afirma, por conseguinte, o quê? A permanência, a estaticidade, que depois vai ser traduzido no cristianismo por eternidade. Um espaço onde não há a corrupção, ou seja, não há a transformação, não há a modificação, não há, portanto, a destruição. Enquanto que o outro vai dizer, o mundo é feito de construções e destruições. Isso é Heráclito. Eu não vou entrar no mérito deles agora, só estou fazendo uma ponte. Só estou fazendo uma apresentação geral. Desliga não que meu filho aí agora está brigando por causa de estudo. É uma apresentação geral. Tá? Bem, a outra escola italiana, que é o que vamos apresentar hoje, porque ela é melhor, e a gente fecha hoje com essas. A gente falou do Xenófanes e vamos falar dessa escola. É a escola eleática. Não, escola eleática, desculpa. É a escola pitagórica. A escola pitagórica ela foi muito presente com a figura de Pitágoras de Samos. O famoso Pitágoras de Samos, que vocês já ouviram falar algumas vezes. Tal como Tales de Mileto, vocês conhecem Pitágoras de Samos pelo famoso Teorema de Pitágoras. O famoso Teorema de Pitágoras. Né? Tales de Mileto vocês conhecem pelo famoso Teorema de Tales. A soma dos ângulos internos de um triângulo é correspondente a 180 graus. O nome de Pitágoras, vocês já ouviram falar, pelo famoso Teorema de Pitágoras, que diz que a soma é que o quadrado da hipotenusa é equivalente à soma do quadrado dos catetos. Né? Um triângulo equilátero. Muito bem. A importância de Pitágoras para a filosofia está profundamente coligada à matemática. Pitágoras é o autor que vai dizer e afirmar categoricamente que aquilo que a natureza ela é numérica. Ela é de natureza aritmética. Por isso, se perguntado qual é a arqué, qual é o elemento primordial, para Pitágoras, do cosmos, do universo, esse elemento é o número, aritmos. Os números são, portanto, para Pitágoras, a matéria do universo. A primazia do universo. É claro que isso causa um certo estranhamento. Como assim a matemática? E a gente tem que entender um pouquinho por que a matemática nos causa um estranhamento quando a gente diz que é a fundamentação da natureza. Primeiro, porque a matemática para Pitágoras, a palavra aritmos, números, vai dar origem à aritmética. Não custa lembrar que os gregos tinham duas ciências apenas. Duas ciências matemáticas apenas. A aritmética e a geometria. E não custa lembrar a terceira ciência importante que a gente conhece, que os alunos estudam no ensino médio, que é a álgebra, ela não é uma ciência grega, não é uma ciência matemática de natureza de origem grega, e sim de origem árabe. Assim como o conceito do número zero. Os gregos não têm o conceito do zero.
Por quê? Porque a matemática para o grego, das duas ciências, da aritmética e da geometria, a que tem primazia é a geometria. A aritmética é um subsídio para desenvolver a geometria. E a geometria como um estudo da composição do espaço. O grego, ele estuda, e vamos pensar Pitágoras como a melhor representação desse estudo da geometria grega, né? Os dois grandes nomes, na minha opinião, da geometria na Grécia é Pitágoras de Samos e Euclides, a famosa obra Os Elementos de Euclides. A ciência fundamental para o grego da matemática é uma ciência de natureza geométrica. A matemática é uma ciência declinada ao estudo do espaço. Portanto, uma ciência de natureza física. É uma ciência importante para a física. É uma ciência que estuda o espaço. E qual o papel dos números? Os números, para os pitagóricos, são elementos concretos da natureza. É claro que hoje fazemos uma clara distinção entre a aritmética, e eu somo com a álgebra, da geometria. Eu consigo pensar números como elementos, claramente como elementos abstratos, como um conceito abstrato, não efetivo na natureza. Para o grego isso não é assim que funciona. Para o grego o número é uma realidade concreta no mundo. E o que é um número? O número é a compressão de uma unidade, de uma plenitude. Isso vai ser importante mais à frente para Parmênides de Geleia. De uma plenitude. E a relação da plenitude, esse pleno, esse unitário, ele se contrapõe a uma outra estrutura, que é o vazio. Ok? Portanto, o número ele é atômico. Ele é uma atomização da matéria. Ele é uma estrutura material unitária. Essa estrutura material unitária ela vai se compor de vazio. Então, tu percebe... Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai ver como Pitágoras vai ser muito influente para a física posterior desenvolvida, por exemplo, por Leucipo de Abdera e Demócrito de Abdera. A teoria atomista. A teoria atomista vai dizer que esse átomo, que essa unidade primordial, essa unidade aritmética, ela é atômica, ela é indivisível. Ela é uma parte, ela não é uma parte, ela é um indivisível, aquilo que não tem parte. E esse indivisível dialoga com o espaço. Esse diálogo com o espaço, entre dois indivisíveis, produz a linha. Uma terceira peça colocada, um terceiro ponto atômico colocado, produz uma nova estrutura. Eu saio da reta e produzo o plano. 3 pontos produz o menor dos planos possíveis, um triângulo. Com 3 indivisíveis, eu produzo um quarto e confiro a largura. E aí tenho o menor dos poliedros, o tetraedro. Um ponto constitui a existência de algo. Um ponto é um número 1. Depois eu tenho o número 2, que é simbolizado pela reta, que é a distância entre 2 pontos. Tem o número 3, que é simbolizado pelo desenho do triângulo, que é o menor, que é o primeiro, que é um plano. Primeira dimensão, comprimento, altura, e a terceira dimensão da matéria, terceira dimensão geométrica, que é o espaço. Ou seja, eu poderia ter uns quadros, que o negócio podia fazer isso com muito mais clareza, pensar um tetraedro, bonitinho, isso dá para fazer um quadro, mas vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. O que eu quero deixar claro para vocês é a matemática, para Pitágoras, é uma matemática
de métrica, de clara medida. É uma matemática materializada. Eu diria nem materializada, mais que materializada. Fisicalizada. Ela é física, ela tem uma natureza física. E essa natureza física é a natureza do espaço. Por isso, a aritmética está subordinada à geometria, porque é a compreensão do espaço que está em jogo. O número 1, mono. Cria o 2, a reta. Cria o 3, o plano. Cria o 4, o poliedro. E aí eu tenho uma estrutura que constitui as 3 dimensões do espaço. Comprimento, altura, largura. Tá? Ou seja, o grande acerto, a questão central dos pitagóricos, Pitágoras é, digamos assim, o representante dessa escola, é a compreensão de que a natureza ela é geométrica e ela deve ser decodificada em códigos matemáticos. Se a gente olhar, o Nietzsche tem uma frase que eu adoro, que ele fala que diz o seguinte, que diz que a ciência moderna, no fundo, é uma associação do atomismo de Demócrito com o pitagorismo, com a matemática de Pitágoras. No fundo é isso. Pitágoras está chamando a atenção para a importância da matemática como um subsídio para a compreensão da natureza. Se a gente olhar isso, isso vai inspirar profundamente Platão. Platão vai ser um autor que vai se debruçar profundamente, vai se debruçar na matemática pitagórica. Platão, ele foi um discípulo de Sócrates? Foi. Mas Platão, eu diria que ele tem 3 grandes mestres aí. Principalmente esse Platão tardio, mais maduro, mais maturo. Esse Platão mais maturo, ele tem 3 grandes mestres. Sócrates, que nunca deixa de ser seu grande mestre. Primeiro, Sócrates é a base moral para Platão. Mas você tem Parmênides de Elé, que a gente vai estudar na próxima aula, e Pitágoras de Samos. Esses são os 3 grandes autores que vão constituir a metafísica platônica. Sócrates, Pitágoras de Samos e Parmênides de Eleia. Então tu vê como Pitágoras é importante. Vai influenciar demasiadamente a obra platônica. E mais ainda, ele vai servir de inspiração para a ciência moderna. Pense particularmente René Descartes no século XVI. René Descartes vai dizer, olha, a base para a compreensão do mundo é a matemática. Isso é de inspiração platônica. Quando a gente olha a chamada matematização das ciências naturais, é o que vocês fazem no ensino médio, né? A gente vai estudar física, se a gente olhar com um olhar um pouco mais crítico para a física, a gente vai ver que a física, no fundo, é uma matemática aplicada. A química, idem. A geografia, idem. O mundo todo é matematizado. Isso é de conotação, melhor dizendo, de inspiração fortemente pitagórica. Pitágoras é realmente o primeiro autor conhecido que vai chamar a atenção para o uso das matemáticas, particularmente da aritmética e geometria como estruturas conjuntas, com uma estrutura binária, na compreensão do espaço e, por conseguinte, na compreensão da matéria e, por conseguinte, para a compreensão da física, da natureza. Por quê? Porque a matemática grega, a matemática pitagórica, não é entendida aí como ciência abstrata. Ela é entendida como ciência concreta. Os números existem. Por que os números existem? Eles existem como aquilo que compõe a matéria. Particulares. Particulares que se dinamizam com vazio. Por isso que em Pitágoras tem uma questão muito forte de uma relação de opostos. Tá? A relação entre... Ele vai fazer uma série de diferenças. O finito e o espaço infinito. O ímpar, que é o 1, e o par, que é o 2. Ou seja, o mesmo e o outro. O 2 é o surgimento da alteridade. A luz e a obscuridade. O reto e o curvo. O repouso e o movimento. A direita e a esquerda. Por aí vai. Essas relações de opostos, elas nascem não apenas no campo físico, mas até no campo moral, a partir
daquilo que constitui a matemática, uma relação binária de partículas, constituindo assim a primeira relação, que é a reta. Depois a segunda relação, que é o plano, e a terceira relação, que é o poliedro. Um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é o famoso escândalo dos irracionais. O que é o escândalo dos irracionais? Quando Pitágoras, os pitagóricos, desenvolvem lá o famoso, eles vão analisar a estrutura do triângulo, que é a mais simples de todos os planos, de todos os polígonos, o mais simples é o triângulo. E no estudo do triângulo equilátero, descobre-se um escândalo. Esse escândalo seria a famosa hipotenusa de um triângulo cujos catetos fossem equivalentes a 1. O mais simples dos triângulos retângulos. Um triângulo retângulo no qual os catetos fossem equivalentes a 1. Por que um escândalo? Porque a hipotenusa não poderia ser matematicamente medida. Porque o Pitágoras ele pensa uma matemática de números absolutos, de números não fracionados. Ou melhor, não fracionados não seriam de números até fracionados, mas de números identificáveis, cabíveis de identificação e medição. Por exemplo, o problema é qual? É que se eu coloco o valor de 1 para cada cateto, entendido que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, a hipotenusa é a raiz quadrada de 2. Isso para eles foi um escândalo, porque é compressão de um valor numérico que não se submete à medição. A raiz quadrada de 2 é um número, vai dar origem aos famosos números complexos. Vai dar origem a um número que não pode ser fracionado, não pode ser quantificado, apresentado em termos de medida. Tanto que a palavra que eles vão adotar é a palavra irracional. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Irracional por quê? Porque ele não se oferece ao subsídio da razão. E não se oferece ao logos. E a gente já viu o termo logos como é importante para o grego. O logos é a capacidade de equacionar coisas. Esse número não se equaciona. Ele é um escândalo para a própria matemática grega. Isso é interessante que isso é descoberto ali na escola pitagórica. Tanto é que o termo que eles adotam é ilogoi, aritmos e logoi. O que é aritmos e logoi? Números irracionais. E logoi, que fogem à lógica, ou ilógicos. Por que ilógico? Porque eles não se conformam à medição, vou usar um termo aqui do Heidegger, não se conforma à quadratura do ser parmenídico, do ser pitagórico. Eles não se conformam à estrutura que é o esperável da natureza, por eles. Claro. Tá? Então a gente viu, primeiro, Xenófanes de Colofão fazendo uma crítica pontual aos números, desculpa. Fazer uma crítica pontual ao antropomorfismo dos deuses, ao fato dos deuses terem formas, comportamentos e personalidades humanas. Já constitui ali uma crítica, um momento acirrado, um primeiro momento de atrito entre aquilo que vai se desenvolver como pensamento filosófico científico, um pensamento, portanto, livre de amarras, que se dá o direito do raciocínio, da argumentação, da reflexão, da coragem de pensar, contrário àquilo que já se colocando em certa oposição ao pensamento mítico-religioso de sua época. Né? Que depois vai resultar ali no cristianismo, no famoso dilema da fé e da razão. Depois, nós vimos os pitagóricos. A escola pitagórica. E vimos que para a escola pitagórica, a questão central é a compreensão dos números
aritmos como base para a compreensão da natureza, entendendo aí o que é matemática para esse grego do século VI. Matemática para esse grego do século VI é uma aritmética, aritmos, números. A gente se pergunta, qual é a arqué para os pitagóricos? Aritmos, os números. Mas entender que esse número é um número submetido, é uma aritmética submetida a uma geometria, uma compreensão do espaço. E aí você tem um número 1, que é a plenitude de uma partícula, né? Você tem um 2, que é a constituição de um primeiro plano, uma primeira dimensão espacial, que é o comprimento. E a compreensão do número 2, porque temos uma reta entre os dois pontos. Um 3, que aí cria uma terceira possibilidade, que é um plano. E um 4, que é finalmente a terceira dimensão do espaço, que é a largura. Comprimento, altura e largura. Tá? Vimos também que há toda a questão ali do surgimento dos números irracionais, que vai ser o famoso escândalo dos irracionais de Pitágoras. Na próxima aula a gente vai falar, vai fechar os pré-socráticos com o grande dilema, a grande discussão, que foi o embate entre os mobilistas e os monistas. Pela primeira vez você vai ter duas visões, dois sistemas de compreensão do mundo literalmente opostos, onde um não se coaduna com o outro. Toda a discussão da chamada fase pluralista, que eu não vou dar para vocês, não vou trabalhar com vocês, né? Que aí teria que falar de Empédocles, Anaxágoras, a escola atomista e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí é muita coisa. O que eu quero pegar com vocês são os primeiros pré-socráticos, a escola milesiana, Xenófono e Escolofão, a escola pitagórica, e agora a gente vai entrar no grande embate, que é a discussão dos mobilistas versus humanistas, diante da questão que é: a mudança existe ou não existe? Vai ter um conjunto de autores que vai defender que sim, são os mobilistas, principal representante, Heráclito de Éfeso. E vai ter um conjunto de autores que vão dizer: não existe, a mudança é falsa, é ilógica. E a gente vai ver isso nos monistas. Ok? Se cuidem, fiquem em casa. E é isso. Grande abraço.